E aí pessoal, espero que estejam tudo bem. Então vamos continuar com as aulas de perspectiva. Eu tô com 2 livros na tela aqui para mostrar para vocês que estão no momento ideal assim desse ponto do conteúdo que a gente já viu, né? O conteúdo que a gente já viu antes de parte mais conceitual, nível do olho, o exercício de colocar os braços e achar os pontos de fuga na linha do horizonte, saber como rotacionar as caixas, ter visão de raio-x, né? Todos esses conteúdos mais básicos de introdução. Quem quiser se aprofundar pode ver nesse livro aqui do Demilho, Perspective Drawing Handbook. E a perspectiva mais avançada eu considero desses livros do Scott Robertson, né? Para quem quer se aprofundar mais num desenho bem estruturado, assim, aquilo que eu mostrei um pouco na aula anterior de viajar nos eixos X, Y, Z para construir volumes e meio que esculpindo a caixa. O How to Draw é muito bom para isso. E tem o How to Render, que é o que está do lado aqui, que é mais fundamentos de iluminação, conseguir calcular ângulos e tal, e a gente pode ver isso em aulas mais para frente. A aula de hoje vai ser sobre círculos e elipses, né? Então começar a ver coisas mais circulares para a gente conseguir construir cilindros em perspectiva e não só caixas, né? A caixa já serve para a gente construir muita coisa, então, por exemplo, prédios, mesas, arquitetura em geral, paredes, cenários, o corpo humano, por exemplo, a gente viu como a caixa, o esqueleto de um animal, a cabeça podem ser encaixadas em uma caixa, mas tem coisas no meio termo, né? Por exemplo, se a gente for ver um braço real ou uma perna real, tem partes ali, por serem orgânicas, que são muito mais cilíndricas e mais suaves do que uma caixa. Então, por exemplo, uma perna, ou como a gente pode ver no livro do Hale, que ele analisa desenhos do Michelangelo, e ele vê, por exemplo, o antebraço, o Michelangelo tratou como um cilindro, uma coisa mais oval, e quando chegou no pulso, que é uma parte óssea, o Michelangelo tratou como uma caixa, né? E a mão ele também trata como uma caixa. Então, a gente vai complementando esses conhecimentos, né? Caixas, elipses e esferas e cilindros. O que é uma elipse? A elipse é um círculo em perspectiva. Então, a gente pode ver aqui alguns exemplos de elipses já na capa do livro, como, por exemplo, a distorção dessa roda está diferente da distorção dessa roda. Se a gente fosse ver isso de frente, algo frontal, sem perspectiva, seriam círculos perfeitos. Mas para a gente conseguir desenhar em perspectiva, a gente tem que entender o que é essa distorção que está acontecendo aqui, né? Também nessa outra capa aqui. E isso em tudo, né? Por exemplo, se a gente for ver um copo, um prato numa mesa, o quão esse eixo está ficando apertado até se tornar uma linha, e o quão ele está se inclinando até chegar a um ponto que vai virar um círculo perfeito. Isso está presente em tudo, né? Tudo que for orgânico, dedos, o nosso pescoço, coisas como abajur, relógios na parede, hélice de avião, rodas de carro. E vamos começar então, se elipses são um círculo em perspectiva, vamos começar olhando o círculo. Se a gente olha algo assim, círculos perfeitos, isso aqui está totalmente sem perspectiva, a gente não consegue saber o quão profundo isso é, sabe? Isso aqui é uma visão ortográfica, eu estou no programa Blender, e eu não sei dizer, se eu entrego isso aqui para alguém, a pessoa não sabe dizer se isso aqui é um cilindro do tamanho de um pilar ou é um copo d'água, sabe? Quando a gente começar a virar, a gente vai ver a profundidade daquilo. Então, é uma profundidade de uma bolachinha, um biscoitinho. Mas nota que quando a gente virou, esse círculo perfeito aqui vai começar a se achatar. Até um ponto que quando chegar na nossa linha de visão, na linha do nosso olho, ele vai virar uma linha reta, né? Então, vou pegar aqui, ó. Bem na linha do horizonte, sem perspectiva, voltou a ser uma linha reta. Então, se tu dá algo assim para uma pessoa, né? Supondo que não tivesse esse degradê aqui, a pessoa olha essas linhas retas, ela podia achar que é um retângulo, né? Não tem perspectiva nenhuma. No momento que tu virar e tem essa profundidade acontecendo, essas elipses, a pessoa consegue ver o quão inclinado isso está. Notem que se eu rotacionar
no eixo... Os eixos do programa são invertidos, né? Não é que nem a gente estava vendo com o eixo de escola que era x, y para cima e o z a profundidade. Mas vamos pensar que a gente está rotacionando aqui nesse eixo, olha. Essa do centro, as que estão se aproximando da gente e se afastando, elas mudam porque elas estão viajando nos eixos, né? Mas a que está parada e só está rotacionando dos lados, essa daqui do centro, notem que o eixo da elipse dela não muda. A elipse dela está sempre igual. Da mesma forma que se eu pegasse uma esfera e rotacionasse a esfera, se não tivesse uma marca fixa na esfera, por exemplo, um ponto vermelho, eu não saberia que aquela esfera rotacionou. Ela continua uma esfera igual, sabe? A esfera não é afetada por perspectiva em questão de rotação, e sim por questão de tamanho. Mas se a gente começa a girar essas elipses em outros ângulos, se ela está bem frontal para a gente, ela vai ser uma elipse de 90 graus. E se ela está bem alinhada com a linha do nosso olho, que a gente vai ver um risco, ela é uma elipse de 0 graus. Então tem todas as variações, né? Uma meio termo seria uma elipse de 45 graus. Como que isso funciona? Vamos pegar aqui no Photoshop. A gente tem a nossa angulação de 90 graus, né? Os nossos 90 graus clássicos das nossas caixinhas. E aqui a gente tem o nosso observador, o olho do nosso observador. O 0 graus, que seria aqui, é a elipse que para o espectador parece uma linha. Uma elipse que está com a inclinação de 45 graus, justamente é disso que vem o nome, né? Se ele estivesse olhando uma elipse 90 graus, a elipse ia ser justamente aquele círculo perfeito para ele, né? E algo no meio termo, uma de 45 graus, seria uma elipse meio termo de... Já uma elipse de 45 graus seria o meio termo entre o círculo perfeito, né? Então a gente pode dizer que 45 graus para ele seria algo assim, e o 90 graus seria assim, e uma de 0 graus seria uma linha que ele está vendo. Isso nos permite entender um pouco do início, assim, né, de como isso está acontecendo. Mas, por exemplo, o que é a anatomia da elipse, né? Na página 19 do livro do How to Draw, do Scott Robertson, ele mostra a anatomia das elipses. E a anatomia da elipse, como está no livro, e também em outros livros, tem um eixo menor e um eixo maior. O eixo maior é chamado de Major Axis, e o eixo menor é o Minor Axis. Esses eixos eles não servem para nada além de mostrar como construir a nossa elipse, como um guia de construção. Então, por exemplo, a gente sabe que ela tem que ser simétrica tanto na divisão do Minor Axis, né, então da esquerda para a direita, como na divisão do Major Axis, então de cima para baixo. Ela tem que ser simétrica. Como se eu tivesse feito num papel e eu decidisse dobrar aqui, ela tem que estar encaixando essa parte caindo em cima dessa para ser uma elipse de verdade. E nota que daí eu só puxaria as extremidades e eu já teria feito parte do meu cilindro aqui, né? Então a parte de cima dele, de um copo ou alguma coisa assim. O que é importante saber sobre o Major Axis e o Minor Axis é que eles não representam o centro dessa elipse. Então, como eu falei, ele está servindo só para desenhar, só para a gente saber criar esses diferentes... Saber que a nossa elipse está correta ou não, sabe? Por exemplo, essa minha elipse aqui, ela está errada, né? Porque se eu fosse... Aqui a tela está certa, mas se eu fosse dobrar ela aqui, ela deveria estar mais fechadinha para ficar simétrica, né? E aqui tá fechando um pouco mais assim, para quando eu dobrar isso aqui na parte de cima, ficar igual uma elipse ok. E quanto mais para frente tiver aquilo, mais parecido com um círculo vai estar, né? Então vai ficando mais difícil de acertar. Aqui já está um pouco mais correto, ó. O meu Minor Axis aqui está mais parecidinho, né? Eu errei um pouco ali a conexão. Então, um jeito legal de praticar é ficar fazendo isso, né? Tu pega as tuas folhas, depois de tu ter feito a tua prática de linha reta, a tua prática de caixas, e fica fazendo várias elipses ali
para melhorar o teu ensaio, a tua linha, para melhorar a tua destreza em fazer elas, né? Se um círculo perfeito a gente consegue encaixar em um quadrado perfeito, esse quadrado perfeito a gente coloca ele em perspectiva, a gente está colocando o círculo em perspectiva e ele está tocando nos mesmos pontos onde ele toca nesse quadrado perfeito, né? Então, um jeito fácil de montar a elipse é tu colocando esse quadrado e vendo que ele tem que tocar nas laterais, nas mesmas laterais, e na parte de cima e na parte de baixo. Por que eu fiz esses desenhos aqui? Esse dentro e fora. Para falar do que eu tinha dito antes, que o Major Axis e o Minor Axis, eles não servem para mais nada além de tu desenhar e saber posicionar a tua elipse, né? Por quê? Vamos supor que a gente quisesse colocar... A gente está desenhando a base de um abajur. Aqui nessa base vai sair o cilindro do abajur que vai levar até a lâmpada lá para cima. Esse aqui não seria o centro do abajur onde esse cilindro vai estar inserido, né? Se a gente quer colocar bem no meio. Ou quer colocar uma vela em cima de um bolo, bem no meio do bolo. Esse aqui não seria a parte central dela. Pode ver, né? Visualmente nesse ângulo aqui já dá para ver que não está bem no meio. Essa parte aqui está parecendo um pouco maior. Por que acontece isso? Vamos tirar esse problema fora da perspectiva, né? Voltar para o nosso quadrado aqui. Então, se a gente sabe no vídeo passado que se a gente pega um quadrado ou retângulo, qualquer coisa que tenha 90 graus aqui, e a gente faz essa diagonal de canto a canto, a gente vai achar o centro disso. E isso também vale se a gente fizer as diagonais em perspectiva. Esse aqui é o centro do nosso círculo, tá? E aqui, se a gente fosse fazer algo parecido com o Minor Axis e o Major Axis, também estaria no centro. Só que olha, quando a gente coloca em perspectiva e a gente repartir a elipse visualmente em dois, então aqui o Major Axis e aqui o Minor Axis, a gente está dividindo isso aqui visualmente igual, né? Se é visualmente igual, podem ver que onde esse X está acontecendo, onde o centro real disso aqui está acontecendo, é o verdadeiro centro da elipse, né? Isso aqui que eu desenhei em branco aqui, que é o X, o eixo menor e o eixo maior, são a anatomia da elipse. É algo para te saber como fazer. Então, se depois que eu fiz a elipse e eu separei certinho no eixo maior e eixo menor, agora eu quero fazer algo central aqui. Então, por exemplo, os aros da roda do carro vão estar se conectando no centro. Se vai ter uma vela no meio do bolo. Se vai ter se é um lustre e tem algo saindo bem do centro desse lustre para o chão, para baixo, né? Eu tenho que saber o centro real disso. E não é onde esse X aconteceu. Não é onde esse eixo menor está saindo. É nessa, onde as diagonais se cruzaram. Então, por isso é sempre importante construir o quadrado, tanto para saber onde os pontos obrigatórios, onde essa elipse tem que tocar, né? Então a gente sabe que é nas laterais e na parte de cima. E para saber a anatomia, né? Saber se a nossa elipse está correta. Mas o centro é outra coisa. Por que esse centro está lá, né? Porque é aquilo que a gente viu nas primeiras aulas de perspectiva. O que está perto da gente tende a ficar maior, né? Então, vamos supor que a gente estivesse olhando esse círculo aqui. A parte maior real desse círculo, olhando de cima, é essa lateral aqui, né? Onde ele está tocando no quadrado. Vamos traçar isso aqui para a visão do nosso personagem. Isso aqui está vindo para o nosso personagem aqui. Ele olhou essa região aqui. Aqui está o nosso vidro, né? Vamos falar assim, o nosso plano de visão. Ele está olhando isso aqui batendo no vidro aqui. Agora, essa parte mais larga aqui vai vir para esse mesmo ponto, ó. Então vamos achar esse mesmo lugar lá. Nota como está vindo um pouco antes. Aquela maior parte da esfera na real, olhando de cima sem perspectiva, ortograficamente, nota que as linhas não estão se sobrepondo, né? Essa linha no vidro, no plano de visão, como ele enxerga, a maior linha da esfera está passando menor do que essas linhas que são menores para ele, né? Então, por exemplo, se tu pega uma caneta
e põe bem perto do teu olho, e lá longe tem um prédio, visualmente a caneta vai estar maior, mesmo a caneta sendo 1000 vezes, tipo, várias vezes menor que o prédio, né? Aqui é a mesma coisa, tipo, a gente pode parecer meio estranho botar o centro aqui mais longe e ter essa partezinha pequena lá sendo igual a essa, mas a realidade é como está acontecendo, né? Na realidade, quando a gente montar a roda do carro e botar ali, vai ficar muito mais correto do que se a gente tivesse fazendo como está aqui no Minor Axis, né? Esse X acontecendo no Major Axis. Isso aqui não é o centro, né? Falei várias vezes já, mas é algo importante de se saber. Se a gente estivesse olhando uma roda de carro, conforme o carro está lá longe, né? Acho que eu posso fazer assim também, peraí. A gente está olhando a roda do carro, o carro está lá longe, na nossa lateral, a gente vai ver as elipses a certo ângulo. Conforme o carro for chegando, passando pela gente, né? Então, se vocês estiverem na rua, vocês vão poder ver melhor. Então, o carro vai chegando perto da gente, vai passando. A gente vai começar a ver aquelas elipses que a gente estava vendo mais a parte lateral do cilindro, ou mais a lateral do cilindro, e as elipses em certo ângulo. Conforme esse carro for aproximando da gente andando, a gente vai ter um ponto que a gente vai ver aquelas rodas bem numa elipse de 90 graus, né? Um círculo bem perfeito e bem redondo. E conforme esse carro começar a ir para longe da gente, a gente vai começar a ver as outras laterais. Então é a mesma ideia das caixas, né? Mas tem essa diferença de ser algo que é curvado e que está se comprimindo de um jeito diferente, né? Vamos ver uma coisa aqui, olha. Se a gente tivesse isso no mesmo eixo, vários carros um do lado do outro, a gente ia ver essa diferença das rodas, porque tem a ver com a colocação da onde o nosso olho está, né? Então, esses aqui que estão mais alinhados com o nosso olho, a gente vai ver menores. Os que estão mais distantes, com a face mais lateral para o nosso olho, da mesma forma que tivesse uma caixa ali, a gente vai começar a ver mais aberta essas elipses. Também não se enganem de confundir isso com a distância física de alguma coisa, né? Não é porque uma elipse está mais longe da gente, que nem o caso dessa da esquerda, que a gente vai ver isso aqui sempre mais aberto. Se a gente seguir o exemplo que eu tinha desenhado antes aqui, ó, dessa elipse aqui, vamos multiplicar esse quadrado aqui, né? Então, tipo, indo lá para a linha do horizonte, né? Como se fosse o nosso trilho do trem, por exemplo. Dentro de cada um desses quadrados aqui vai ter que ter uma elipse. E essa elipse vai estar cada vez menor, né? Vocês podem ver conforme ela estiver indo para lá, até um ponto que ela vai ficar várias linhazinhas. Então isso não tem a ver com a distância, mas sim com a posição em relação ao olho, né? Se eu tivesse essa mesma elipse na mesma distância na linha do horizonte, ela ia ser uma linha reta, né? Eu posso pegar aqui o mesmo tamanho dela, subir. Ó, essa é a mesma elipse de baixo na linha do horizonte. Se eu começar a subir ela da linha do horizonte, eu vou começar a ver a parte de baixo dela, né? Então, aqui eu tô fazendo as elipses mega tortas, porque eu não tenho tanta prática de fazer isso no digital. Depois eu vou mostrar no papel como fazer, até para vocês conseguirem treinar isso bem no papel, né? Eu acho que no papel é uma habilidade bem mais valiosa, assim, porque no digital tem ferramentas para fazer elipse, né? Vocês conseguem botar o ângulo que vocês quiserem na distorção dessas elipses, e daí é só dar o stroke ali de como vocês quiserem fazer. E também tem o Blender, né? Que é um programa gratuito. Se vocês querem muito fazer design de carro e coisas assim, vocês podem modelar suas rodinhas, que é bem fácil, que nem eu fiz, e tira um print e usa aquilo para desenhar o carro de vocês, né? Então, pega pelo menos esse modelo de perspectiva das rodas e usa como base para o design de vocês, porque a perspectiva é uma ferramenta, né? Como vocês vão chegar nela, como os desenhistas antigos usavam aqueles templates, que eram plásticozinhos de elipse. Se vocês fizerem desenhando em cima disso, é a mesma coisa que usar uma ferramenta para tornar mais fácil tu chegar na tua etapa criativa, né? Então, tu tá sabendo que aqui a angulação dessas elipses vai estar assim, e lá a angulação daquelas elipses vai estar um pouco mais aberta, assim, né? Vamos supor que a gente estivesse fazendo no papel e a gente não tem isso aqui para nos ajudar a desenhar o nosso carro.
como que a gente sabe encaixar as elipses, voltando, eu vou botar aquilo ali de referência, né? Notem que isso aqui está cortado, mas é como se fosse um cilindrão, assim, ó. É um cilindro que foi cortado aqui e foi cortado aqui, né? Então isso aqui caiu fora, mas está no mesmo eixo, né? Podem ver que essa linha verde, ela está representando o minor axis que atravessa essa nossa elipse, né? Então vou reforçar o verde aqui em cada uma delas. Vamos fazer só na elipse aqui. Minor axis dessa elipse. E aqui aqui não está passando, a gente teria que imaginar, né? Mas seria algo mais aberto assim. Então vendo que esses minor axes, eles estão num eixo, né? Essa linha verde aqui. Nota alguma coisa com as aulas anteriores que a gente viu de convergência? Essa linha verde e essa linha verde, elas são eixos nas rodas do carro que estão parados. Se a gente pensar conforme as regras da perspectiva que a gente tem estudado até agora, linhas paralelas em perspectiva convergem para um mesmo ponto na linha do horizonte, né? Então, em algum lugar lá, elas vão estar se tocando, algum lugar mais atrás, e elas estão guiando esse cilindro, né? Provavelmente vai ter uma outra linha em volta disso, sendo o resto dessa caixa aqui, né? Que vai se tocar, vai ter uma atrás das rodas lá também, e elas vão estar se tocando em algum lugar da linha do horizonte, que vai conectar com a linha do horizonte, a mesma linha do horizonte que esses da esquerda estão se conectando. Isso aqui foca na linha branca aqui, que é o eixo menor. É a chave para a gente conseguir construir o quão inclinado essa elipse está. Porque eu posso saber, por exemplo, essa elipse aqui é 30 graus. O quão rotado está essa elipse de 30 graus, né? Nota que se eu fizer um pouco assim, ela já parece que está em outro eixo, né? Ela já estaria num carro, num eixo assim. Porque o eixo menor é o que dita isso. O eixo menor, ele está subjugado pelo ponto de fuga em que isso aqui está encaixado, né? Parece complicado agora, mas tem um jeito bem fácil de pensar, que é transformar isso aqui do Blender, transformar os cilindros, as elipses, em uma barra de academia. A barra da barra de academia, que a gente estava construindo, está sendo o eixo menor, né, a linha verde, e ela está dividindo essas elipses na metade, né, visualmente, sendo a anatomia da elipse. Se a gente fosse ver bem de frente uma elipse quase 90 graus, né, a gente teria que esticar isso bem, imaginar isso aqui bem esticado para conseguir ver isso aqui sendo cortado no meio, né? E ter a visão de raio-x também, ó, para a gente conseguir ver aquilo sendo cortado. Na própria visão de raio-x, quando vocês estiverem fazendo, por exemplo, um copo, ou algo pequeno, mas que tem diferença, notem como essa elipse aqui, mesmo sendo algo pequeno, né? Essa elipse aqui, ela tá mais fechada do que aquela elipse lá, né? Porque aquela elipse tá mais virada para o nosso olho, mesmo sendo igual, né? Aquilo que a gente viu da perspectiva. E essas elipses aqui estão mais abertas ainda do que essas aqui, né? Isso aqui. Vamos fazer como se fosse um copo, né? Tipo, se a gente estivesse vendo um copo de lado, vou pegar aquele ali. Ó, esse efeito é exagerado, né? A gente tá vendo o copo. Se a gente vê o copo no nível do nosso olho meio que por cima, ou aqui imagina uma garrafa térmica, uma garrafinha, alguma coisa, o que a gente vê perto do nosso olho vai estar mais fechado, esse aqui mais fechado ainda, né, do que esse aqui, e aquele lá de trás mais aberto de todos, né, porque tá ficando abaixo do nosso nível do olho, então a gente vê tipo a parte de cima. Se fosse um vidro, né, se a gente tivesse visão de raio-x a gente veria assim. Então, a linha na nossa barra ali, né, sendo o nosso ponto de fuga, nosso eixo menor, sempre lembra o que está perto da gente, o que está mais perto da gente, indo para o ponto de fuga vai ser a barra de academia, né? Isso aqui usa como tudo. Se tivesse um copo aqui, se isso aqui fosse um copo, se isso fosse um braço de alguém, se fosse a roda de um veículo, né? Hélices em algum avião, alguma coisa assim, em algum helicóptero. O eixo, se por exemplo se fosse a hélice de um avião, se o eixo menor está assim, o helicóptero está meio de lado, a elipse vai estar mais assim, né? E aqui o avião e tal, o helicóptero, com o rabo dele assim. Se o avião se inclinar, o menor axis se inclina também,
e a própria elipse ela vai ficar mais inclinada, né? Eu não consigo desenhar nesse ângulo aqui. Aí o helicóptero, vamos supor que a gente está vendo o helicóptero mais de baixo agora. O helicóptero estaria fazendo assim. Se o helicóptero vai estar voando bem de frente pra gente, né? A hélice dele vai estar virada pra gente. Então a gente vai ter o nosso eixo menor assim, o helicóptero inclinado na nossa direção e o rabo dele lá atrás, né? Com a própria hélice dele lá que vai estar com outro eixo menor. Aqui um exemplo, se a gente fosse construir a roda ou o relógio em alguma bloco, alguma parede, algo redondo em perspectiva, só para demonstrar isso do ponto de fuga, né? O lugar onde eu fiz a elipse tocando nos pontos aqui, as partes de cima e as de baixo, nota que isso aqui está viajando no ponto de fuga da direita, não tem a ver com o eixo menor, né? E também não tem a ver com o eixo maior. O eixo maior a gente vai ver daqui a pouquinho como que ele é construído. O eixo menor, ele está sendo o que faz a profundidade, né? A largura. Então, se a gente fosse desenhar a barra de academia aqui, a barra de academia estaria indo para o ponto de fuga da esquerda, ó. E aqui está o nosso peso da academia, né? Isso sim, ele tem que estar passando bem pelo meio aqui, né? Então, se eu fosse desenhar a barra de academia aqui, eu teria pego bem do meio, assim, né? Bem da onde esse X esse X da diagonal, a diagonal cruzou, ali é o meio do meu círculo, com certeza. E do nosso quadrado também. Vou fazer um exemplo desses aqui em cima. Tem que imaginar que é um quadrado perfeito, em perspectiva. A lateral dele estaria vindo para o ponto de fuga da direita. O nosso eixo X. Vou aumentar um pouco aqui. Agora, se eu quiser fazer a nossa roda do veículo quando estivesse indo por baixo, a nossa elipse ia estar de algum jeito dentro desse quadrado aqui. Vamos descobrir primeiro os pontos que ela tem que tocar, da mesma forma que eu descobri como estaria a inclinação daquela elipse ali, né? O ideal é a gente achar o centro primeiro, para conseguir ver aqueles pontos bem corretos. Então cruzei de quina a quina, né? Achei o centro. Se eu puxar para cima, como a gente não está com 3 pontos de fuga nessa cena, eu sei que parte da elipse vai ter que tocar nesses pontos. E agora eu vou puxar do centro para o ponto de fuga. E aonde ele passar nas laterais vai ser onde a elipse tem que tocar também. Então eu já tenho coordenadas aqui para me ajudar, né? Agora, qual vai ser a angulação dessa elipse? Porque ela pode tocar de diversas formas aqui ainda e não está correto, né? Posso fazer algo meio deformado assim e não está totalmente correto. Eu vou pegar a nossa linha verde aqui, que é o eixo menor, que é a nossa barra da academia lá, que está segurando os pesos, e eu vou passar ela pelo meio do ponto que a gente achou, pelo centro do quadrado, que vai ser também o centro do nosso círculo, né? Então esse lugar aqui. Dela, eu já sei que aqui vai estar dividido metade e metade. Mas, lembra, o eixo maior não é isso aqui, né? Não é o centro. O eixo maior provavelmente vai estar um pouco antes do meio real daquilo, que nem a gente viu nos exemplos anteriores. Então agora, vamos lentamente construir a nossa elipse aqui. Se eu tivesse no papel, eu iria meio que de primeira, sabe? Tipo assim, ensaiar o traço com a mão e tentar acertar de primeira. Se eu tivesse tipo com lápis também, ia tentar fazer fraquinho até acertar. No digital é bem mais difícil assim ter a coordenação motora para fazer isso, sabe? Eu prefiro ir fazendo aos poucos. Deixa eu trocar meu pincel também. Eu sei que o eixo menor vai estar dividindo ela simetricamente. Então eu sei que aquela parte vai ter que ser igual. Sei que aqui vai ter que tocar, ó, tanto nessa região aqui, quanto lá em cima no topo, quanto aqui embaixo. E o meu major axis, o meu eixo maior, ele tem que estar em T, né, em 90 graus, com o meu minor axis, né? Então se o meu minor axis ele tá assim, que é o jeito que ele tá, esse verde, o meu major axis ele tem que estar levemente inclinado assim, né? Da mesma forma que ele tá, né? Talvez eu deveria puxar um pouco pro lado aqui. E esse meu quadrado que eu fiz não é um quadrado perfeito, né? Porque ela não está encaixando tão perfeitamente. Mas está perto o suficiente. Se a gente estiver fazendo um desenho técnico no papel que tem que estar muito perfeito, tem que ser uma elipse tipo a de 3D, se a gente vai ver livro de Scott Robertson, artistas que fazem isso,
normalmente eles usam aqueles templates de plásticozinho, assim, né? Que tem ali, diz o ângulo da elipse, ela tem marcações da onde tu tem que encaixar na tua caixa para ela ficar certinho dentro do cubo. Então tu pode usar o próprio template daqueles de plástico para desenhar a tua elipse e daí construir uma caixa perfeita em volta dela, né? Tu pode fazer o caminho reverso se tu tem esses templates, assim. E claro, se tu tá no computador, tu pode usar o próprio template do Photoshop, então com a seleção escolher como vai ser a tua elipse, o ângulo dela. Ou tu pode usar um modelo 3D para desenhar em cima, né? São ferramentas que a gente está usando para deixar o nosso desenho mais sólido, mais real, em menos tempo, assim, né? A nossa criatividade vai estar funcionando igual, o nosso design vai ter que ser pensado igual, na mesma dificuldade, usando essas ferramentas ou não, assim, é algo para acelerar o nosso processo, né? E lembrando aqui, tipo, vou ter que fazer isso toda vez que eu vou ter que eu tiver desenho na mão, um cilindro ou algo assim? Provavelmente não, né? Talvez se o teu objetivo for desenhar coisas mecânicas, tipo carros e tal, ou fazer desenhos técnicos, talvez sim, daí talvez tu vai ter que comprar, ter o compasso, ter os templates de elipse que eu já falei com os ângulos ali certinhos, então, essa elipse é 15 graus, por exemplo, né? E aí tu saber lidar bem com isso. Se tu tá fazendo coisas mais orgânicas, por exemplo, anatomia animal, coisas tipo raízes, né, paisagens. Uma raiz, a gente pode fazer um círculo, uma elipse para representar a raiz tendo um volume, tipo, vindo para a tela e se afastando. Esse é o maior uso da elipse, assim, né, de poder dominar esse escorço, esse efeito de coisas vindo para a tela e indo para longe, vindo na tua direção e indo para longe do espectador. Mas nota que tu não precisa fazer mais tão perfeito, né, porque tem raízes de inúmeros formatos, inúmeros cortes, né? Tu pode ter uma raiz assim, por exemplo, que ela vai se dobrar e ela vai ter irregularidades, né? Tu deixar a tua elipse irregular nesse caso vai trazer mais naturalidade para a raiz, né? Então, ela ter dobras assim, né? E daí lá chega e sobe na árvore, tem outras raízes passando por baixo. Elas também são pequenos cilindros, né? E aí tu ir botando detalhes na tua raiz, assim, ou na coisa natural que tu tá fazendo, né? Aqui eu imaginei tipo um corte, assim, né? Por isso que isso aqui seria tipo a mesma coisa que a gente fez um cilindro e cortou para criar a nossa roda de carro. Ali eu imaginei uma forma irregular e cortei para imaginar a raiz, assim, né? Mas o conhecimento de distorção que tá acontecendo aqui, para desenhar um copo d'água, para desenhar um braço em perspectiva, né? Por exemplo, já usei esse exemplo nas aulas anteriores, mas isso aqui pode ser um cilindro. Então vamos dar uma olhada aqui como que isso pode ser usado em desenhos mais orgânicos. Aqui é uma coisa meio que de detalhe, assim, mas o fim do casco do cavalo é uma elipse, né? O eixo, o minor axis estaria assim, porque o casco tem uma inclinaçãozinha diferente do eixo do braço. Então ali eu fiz uma elipsezinha pro casco do cavalo, né? E eu também estou imaginando essa elipse em outros casos, né? Podem ver aqui, quando eu estou fazendo as patas do cavalo, tem meia elipse ali, né? Se eu quisesse fazer visão raio-x, eu ia poder ver o resto aqui, né? Desses cilindros que eu estou fazendo. Aqui também, ó, no tronco do cavalo, uma elipse ali para me dar essa sensação de que é algo cilíndrico, né, de que é algo redondo. Uma caixa não faria tão bem o trabalho ali, ao contrário da parte de trás dele aqui, ó, que eu misturei meio que uma esfera com caixas aqui, né, para criar essa quebra de planos aqui. Aqui notem que eu uso caixinhas também para fazer a articulação do cavalo. Essas caixinhas também, vocês podem ver no livro do Beverly Hale, era como o Da Vinci simplificava a mesma articulação do cavalo que eu estou pegando aqui, que eu estou fazendo. Então é um bom jeito, porque é puro osso aqui, né? Aqui é tendão e osso passando na pata. Então, partes ósseas, o ideal é sempre simplificar como caixas. E para finalizar aqui um exemplo de rosto, né? Então, nota como aqui tem uma elipse inclinada assim. E claro, ela tem ângulos, porque é algo ósseo, como a gente estava discutindo, mas a distorção geral é uma elipse deitada, né? Se eu estivesse fazendo um desenho rápido, se eu estivesse fazendo alguém usando óculos, eu ia pensar nessa inclinação, nesse eixo menor aqui.
E o olho aqui também, né? Esse olho, ele tá mais virado pra gente, então é mais perto de uma elipse de 90 graus. E aquele olho tá virado para lá, ele é mais perto de uma elipse de 15 graus, né? Então, se a pessoa tem se a pessoa tá, se num crânio assim, se a pessoa tem um óculos que tem uma virada, né, tipo alguma bandana com alguma marca, tu tem que estar pensando nessa distorção das elipses, né? Quanto mais distante do nosso olho, né, vamos fazer um exercício aqui. Quanto mais distante essa face tiver, mais inclinado tiver do nosso olho, como é o caso aqui, menor ele vai estar ficando, né? Então, se isso aqui virar para lá, vai ficar menor. Se virar mais ainda, vai ficar tão pequeno a ponto que vira uma linha, né? Vai ficar uma... Isso aqui virou para lá, né? Se eu quisesse fazer virar para baixo, eu ia inclinar ele para baixo assim, né? Então aqui tô criando esse efeito de que isso aqui tá andando para lá. E nesse exemplo aqui a gente vê como algo mais orgânico ainda, né? Não é uma elipse, não é uma roda de carro perfeita, mas a elipse está afetando como eu estou pensando essas formas aqui, né? Lembrando que aqui tem grossura, tem essa borda que dá a tridimensionalidade, que é muito importante pegar no desenho, assim, para criar esse senso de tridimensionalidade, né? A maioria das pessoas, quando está começando no desenho, a pessoa não pensa nessa segunda borda, assim. Ela vai fazer, por exemplo, a roda de... vamos supor que eu vou transformar isso aqui numa elipse, né? Ela quer fazer aquele volume do olho, ela acaba fazendo isso e já vem desenhando o olho aqui dentro, né? Quando na real tu poderia estar criando uma segunda elipse aqui dentro para ter esse volume, né? Nota que agora eu vou apagar a segunda elipse que eu fiz, vou puxar isso aqui pro lado como se fosse um cilindro. Aqui eu tenho essa quebra de ângulo que vai para baixo. A gente conversou sobre isso na aula passada, de modelar volumes e construir volumes. E ó, isso aqui vai entrar para lá, né? Mas vamos supor que eu quero mostrar bem o volume sem o olho, como seria. Então é quase como se a gente tivesse um cilindro que a gente cortou e a gente montou essa casinha, né? Essa proteção de olho do cavalo aqui. Então aqui dentro seria sombra e aqui tu teria um degradê, né? Algo cilíndrico. Esse é o propósito. Se vocês gostam de anatomia humana ou animal, tem interesse em melhorar nisso, esse é o propósito de quebrar as coisas em forma simples, né? Agora, colocar o olho ali dentro, que é só uma esferinha, fica muito mais fácil, né? Lógico que a gente ainda tem que pensar em como essa pele, essa pálpebra dele tá envelopando essa esfera, né? E a esfera é o quê? Um globo é um monte de elipses se interseccionando, né? Se a gente faz duas elipses se interseccionando e meio que abraça elas, a gente tem uma esfera, né? Quando a gente olha o planeta Terra no mapa e vê aquele monte de linhas longitudinais e latitude e longitude, a gente está vendo o planeta sendo cortado em elipses, né? Círculos em volta dele que estão formando uma esfera. Então, a pálpebra abraçando o olho é uma elipse que está abraçando a esfera, né? Que é feita de várias elipses, assim. Ela está seguindo a forma do que está embaixo dela. E essa parte da frente também, né? Ela está seguindo... Se a gente tivesse visão de raio-x, ela estaria fazendo parte de uma linha assim. Agora eu vou desenhar um pouco no papel para vocês verem um pouco como é o aquecimento, como é o exercício que eu quero que vocês façam. E eu espero que tenha ficado tudo claro até agora. Qualquer coisa comentem nos comentários. E nos próximos vídeos a gente vai tirando as dúvidas de vocês e avançando mais no conteúdo. Então aqui eu vou mostrar um pouco como que vocês podem fazer esse exercício no papel das elipses. Eu estou usando uma caneta, aquelas esferográficas, né? Vocês podem usar qualquer coisa, caneta nanquim, lápis e tal, para treinar. E eu vou mostrar um pouco de como fazer primeiro essas elipses à mão livre e depois alguns exercícios para treinar ela. Nota que eu estou aquecendo a mão, né? Eu faço movimentos circulares bem rápido no eixo que eu quero fazer a elipse. Então eu estou imaginando o eixo menor que a gente conversou, algo mais ou menos nesse ângulo. E eu ensaio a linha mais ou menos assim, né? Eu não sei se ela vai sair perfeita, mas eu estou aquecendo. Faço o movimento com o ombro, toco um pouco o meu minguinho no papel, apoio assim para ter um pouco de equilíbrio, mas eu não estou com a mão parada ali, mexendo só os dedos, né? Nota que o meu dedo está parado, eu seguro aqui, pode segurar bem relaxado, e mexe com o ombro e o cotovelo, né? Então,
Fiz uma elipse, vou fazer a outra aqui, um pouco maior. Se eu quiser rotacionar, eu prefiro mexer o braço, porque eu tenho uma elipse bem confortável desse jeito que eu faço com o braço aqui, né? Eu acho muito mais fácil fazer no papel do que no digital as elipses. Então, notem, né? Essa elipse aqui não ficou tão boa, porque se eu dividir o eixo menor, esse lado deveria ficar igual a esse, né? E aqui teria que ser um pouquinho mais alto aqui, né? Para encaixar certinho. Fazer uma mais fina. Então, lembra de dividir o eixo menor, acho que seria mais ou menos aqui. E esse lado tem que ser igual àquele. E eu recomendo vocês começarem a tentar construir coisas tridimensionais com isso, né? Então, por exemplo, se eu fosse fazer uma roda de carro aqui, né? Esse espacinho que eu tenho aqui. Então, eu ia buscar fazer a grossura e talvez ela tenha algo dentro ali, alguma coisa no centro. E aí, talvez algum botãozinho, alguma coisa assim, né? Os aros estariam sendo assim. E aqui o fim dessa roda, tendo visão de raio-x. Lembrando que isso aqui está perto do meu olho, então esse eixo aqui vai ser menor do que esse eixo da roda de baixo, né? Vamos virar aqui a folha para a gente fazer mais alguns. Então, supondo que eu quero fazer, por exemplo, a base de alguma coisa, a base de um abajur, eu tenho que tentar imaginar aquele centro. Eu sei que a gente já estudou fazendo as cruzes no quadrado para descobrir o centro. E aí eu dou uma ensaiada. Não ficou perfeito, né? Mas eu tô criando coisas. Eu tô fazendo um sketch para aquecer minha mão. E notem que eu tô sempre fazendo o raio-x da elipse, né? Eu tô sempre vendo o outro lado como se aquilo fosse de vidro. E aí vocês podem fazer outras elipses para acrescentar um pouco de largura naquilo, né? Então, se eu quiser botar uma largura aqui, eu teria que fazer outra largura embaixo para essa base do abajur ter um pouquinho mais de profundidade, assim, né? Da mesma forma que eu mostrei o olho do cavalo no Photoshop antes. E busquem fazer coisas abstratas, assim, né? Então, por exemplo, vou fazer uma elipse menor, aí vou fazer uma grande mais aberta lá que vai estar longe do meu olho, e daí eu tento abrir as duas, né? Vou usar aqui que está mais confortável para o meu braço. E aí vamos supor que fazer uma outra parecida com essa mais menorzinha aqui. Vocês vão ir testando e vão ver que essa variação que vocês estão dando na elipse está criando o efeito. Por essa aqui tá menor, em questão do eixo menor mesmo, do que aquela, eu tô dando a impressão que isso aqui tá mais na linha do olho, né? Tá mais perto da nossa linha do olho. Da mesma forma que a gente vai ver um copo da água, se a parte de cima do copo d'água tá perto do nosso olho, ele vai estar menor. A base do copo, se ela estiver abaixo do nosso nível do olho, a elipse vai estar mais perto de um círculo, né? Então vocês podem também tentar criar os cilindros, tentem criar eles com visão de raio-x, tentem pensar o cilindro em volta dele ter um elástico para mostrar também essa elipse, né? Essa questão do volume. E é algo que eu sempre faço nos meus desenhos de anatomia animal, qualquer coisa, né? Não precisa ser algo mecânico. A anatomia do corpo humano, se eu vou fazer o corpo da pessoa, ou uma raiz, algo assim, algo da natureza, eu busco fazer essas linhas, esses elásticos em volta da nossa construção, porque eles ajudam a enxergar o volume, né? Aqui uns exercícios rapidinhos para ajudar a aquecer. Eu tenho um vídeo de fundamentos que eu vou linkar nesse vídeo agora do canal, que eu mostro como treinar as linhas retas e tal. E aqui eu vou fazer um treino de elipses, né, para soltar o braço. Então, tentem separar na folha de vocês algumas linhas. Não precisam ser todas do mesmo tamanho, vou fazer aqui uma menorzinha. Notem que eu estou desenhando com o ombro. Não precisa ter reto perfeito também, é só para soltar o braço aqui. E as elipses não precisam ficar perfeitas, né? Então, vou testar uma inclinação aqui e vou fazendo várias elipses. Nota que eu estou fazendo bem rápido. Eu ensaio a linha e já faço, né? O objetivo aqui está sendo soltar o braço e perder o medo de fazer elas. Né? Então, pode ficar ruim, não é para ficar perfeito, pode fazer umas menorzinhas.
E testem variar também a gradação delas, né? Se vocês quiserem fazer... Ali a gente tá fazendo umas meio 30 graus, 15 graus de elipse. Tentem fazer algumas mais perto de 90 graus. Ou algumas menores, né? Uma elipse de 5 graus, vai ser algo bem fininho. Agora aqui umas 60 graus. Eu acho que quanto mais perto do círculo, mais difícil é de fazer, né? Tá vendo que não ficou... Esse lado aqui talvez tá mais correto, e esse lado aqui já, além de não encontrar, ele ficou diferente, né? Não tá totalmente simétrico dos dois jeitos, assim, tem que ter esse T em 90 graus, né? O eixo menor e o eixo maior. Então é isso, tentem bastante fazer isso, tentem fazer, criar esses cilindros, né? Rotacionar os cilindros em diversas posições. Então, vou fazer um cilindro aqui, testar, criar coisas. Então, quando vocês estiverem fazendo estudos de árvores, tentem fazer as raízes vindo direto para o espectador, daí a raiz vai se afastar do espectador, ela vai fazer alguma curva. Isso tudo é os fundamentos de elipse, coisa de cilindro que a gente começou a ver na aula de hoje, né? Quanto mais vocês tentarem criar essa ilusão, mais facilidade vocês vão ter de fazer isso com um corpo humano, né? Porque o corpo humano, mesmo sendo algo orgânico, está em perspectiva, tem 3 dimensões, está no eixo X, Y, Z, e vai ter vezes que o braço vai estar vindo para a tela, vai estar vindo para a direção do espectador, e vai ter vezes que o braço vai estar de lado mesmo. Então, também treinem como fazer a raiz de lado, esse cilindro de lado, e construam esses volumes assim, né? Isso é a base de construir as coisas tridimensionalmente. Qualquer dúvida, comentem no canal. Essa segunda-feira, às 7 da noite, eu vou estar fazendo uma live com o Kelvin Kubik no Instagram, então falando sobre como começar a desenhar e esses básicos, quem quiser aparecer lá. E quem quer acompanhar mais os vídeos do canal sempre que eu lançar, se inscreve no canal e ativa as notificações para receber sempre quando eu postar vídeo novo. Abraço, espero que tenham aproveitado bem a aula e até mais.